Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor seja conosco nessa sexta-feira. Hoje é dia de orarmos e jejuarmos pela nossa família, colocando, a nossa família no altar do Senhor, lutando pela nossa família, pedindo que o Senhor possa estar alcançando a vida daqueles que ainda não se entregaram a Ele, entrando com cura, com salvação, com libertação, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E eu quero compartilhar no dia de hoje algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre como nós temos enfrentado as nossas lutas, né? Nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sofremos muitos ataques do inimigo, né? E o inimigo ele usa de pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos, pessoas que se levantam para nos ferir, para nos machucar, para nos magoar, né? E muitas das vezes a gente acaba querendo ganhar essa luta, né? Ganhar essa batalha com a força do nosso braço, né? Só que a palavra do Senhor, ela nos instrui como nós devemos agir, né? Deus, ele é tão grandioso, né? Tão maravilhoso na sua imensa sabedoria e no seu imenso amor. Ele deixou tudo para nós na palavra dele, né? E hoje eu quero compartilhar então um pouquinho sobre a armadura de Deus, né? Será que nós estamos usando a armadura de Deus dentro da nossa casa e também nas batalhas que nós temos que enfrentar diariamente, né? Diariamente, o inimigo da nossa alma, ele não sossega, ele não desiste, por mais que ele já saiba que ele já foi derrotado por Jesus, ele não desiste, ele persiste, né? Em investir contra as nossas vidas, investir contra o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família, que na verdade a nossa família é um projeto de Deus. Então, se o diabo é o inimigo de Deus, ele vai tentar destruir o quê? O projeto do Senhor, que é a nossa família. E nós temos que usar das armas que o Senhor já nos deixou na palavra dele, amém? Então, frequentemente, nós acabamos ou relaxando ou nos esquecendo que a cada segundo é travada uma batalha para nos atingir. É travada uma batalha espiritual pela nossa vida, pelos nossos, né? E o que o Senhor vem nos trazer no dia de hoje é que a nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, né? Contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, diante dessa informação que o Senhor nos traz, quais as armas você tem utilizado para atacar e para se defender? Vamos ver se você tem usado a arma correta? Como eu disse, né? O Senhor nos instrui para que nós venhamos estar vestidos com a sua armadura. E isso está lá em Efésios 6, a partir do versículo de número 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, Efésios 6, versículo de número 11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. A gente leu então Efésios 6, do versículo 11 ao versículo 17. Sabe o que me chamou a atenção? É que muitas das vezes nós já temos conhecimento, né? Nós, como leitores e consumidores da palavra de Deus, né? A nossa vida é pautada na palavra do Senhor, é a nossa bússola, né? Muitas das vezes a gente já até leu essa passagem e a gente já entendeu, né, o que é a armadura de Deus. Mas aqui, hoje o Senhor vem falar para mim e para você que nós temos que estar revestidos de toda a armadura. O que é uma armadura? É uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, né? Quando os soldados iam para uma guerra, eles se vestiam com armadura, né? Então tinha o capacete, tinha a couraça, tinha toda essa vestimenta, que era uma forma de proteção contra as armas brancas durante uma batalha. E a pergunta que eu quero deixar, tanto para mim quanto para você, né? Porque a palavra fala primeiro comigo, para depois eu vim trazer para vocês. Será que nós temos ido para a guerra com a vestimenta completa? Porque se nós formos analisar, né, a palavra diz que nós temos que vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e para que possamos permanecer inabaláveis. Então a gente vê que a armadura de Deus, ela vai servir como a nossa proteção. Aqui, o que significa resistir? Resistir significa que a gente não vai ceder, que nós vamos nos manter firmes, né? Assim, mantendo-se firmes, a gente precisa o quê? Nos cingir com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Então, vestir a couraça da justiça é o quê? É ter certeza da justificação, né? Saber que Jesus já nos perdoou, né? É essa verdade que nos protegerá contra o quê? Contra as acusações do inimigo, né? O inimigo, ele é sujo. Então você que já entregou sua vida para Jesus, você que já se arrependeu dos seus pecados, o que é arrependimento? É a gente reconhecer que estávamos fazendo algo que não é do agrado de Deus, nos arrependermos, não remorso, né? Remorso a gente, ai, Senhor, me perdoa, e daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa propositalmente, né? Mas quando a gente verdadeiramente entende e abandona a prática, né? Então, assim, o Senhor já nos perdoou. E para que a gente precisa estar protegido, né? Para que quando o inimigo vier com as mentiras dele dizendo que você não foi perdoada, que você não é amada, que você não foi justificada, que você venha ter essa certeza, sabe? Em nome de Jesus.
que a justiça do Senhor é contigo. A palavra também nos diz que a gente tem que ter os nossos pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Significa o quê? Está protegido e alicerçado na palavra. E como que a gente vai estar protegido e alicerçado na palavra? Somente consumindo a palavra, somente meditando na palavra, somente mergulhando na palavra, né? Calçar os pés. Aqui diz, né? E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então, calçar os pés é o quê? Quando a gente calça os nossos pés, quando você calça um tênis, qual a intenção de você calçar um tênis? Você proteger os seus pés, né? Então, calçar os pés é a proteção. Para que o quê? Para que você tenha estabilidade, para que você tenha firmeza, para que você não venha escorregar. E aqui a palavra nos diz, né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual você poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A fé em Jesus Cristo é o nosso escudo de proteção. O que é um escudo? É uma arma defensiva destinada à proteção. Então, depois que nós estamos com toda a nossa vestimenta, com toda a nossa armadura, que é o quê? Os nossos equipamentos de proteção vão nos proteger. Chegou a hora o quê? Quando a gente está numa guerra, a gente só se protege? A gente só se defende? Não. A gente também ataca. Não é assim que funciona? Então, depois que a gente está com toda a nossa armadura que nos protege, a gente deve usar a arma de ataque. E a palavra do Senhor nos diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma. Está lá em Efésios 6, versículo 17, quando o Senhor termina, né, dizendo, usem o capacete da salvação, que é o que vai o quê? Proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente. Cristo é o nosso escudo de proteção. O que é um escudo? É uma arma defensiva destinada à proteção. Então, depois que nós estamos com toda a nossa vestimenta, com toda a nossa armadura, que é o quê? Os nossos equipamentos de proteção vão nos proteger. Chegou a hora o quê? Quando a gente está numa guerra, a gente só se protege? A gente só se defende? Não. A gente também ataca. Não é assim que funciona? Então, depois que a gente está com toda a nossa armadura que nos protege, a gente deve usar a arma de ataque. E a palavra do Senhor nos diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma. Está lá em Efésios 6, versículo 17, quando o Senhor termina, né, dizendo, usem o capacete da salvação, que é o que vai o quê? Proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente de toda a mentira do diabo. Então, depois que você tiver com toda a sua vestimenta, com toda a sua armadura, você vai empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Então, como que eu vou, Vivian, usar a espada? Se a espada é a palavra de Deus, então devemos verbalizá-la para tomar posse dela. Amém? Então, o soldado não vai só para a guerra para se defender. Senão o inimigo vai permanecer ali, vai permanecer, né? Só está se defendendo, ele só não avança, mas ele também não recua. Não, a gente tem que ir para a guerra com toda a armadura, com a armadura completa. E parte da armadura é a espada,
que é a palavra de Deus, e nós devemos verbalizá-la dentro da nossa casa. Nós devemos verbalizá-la sobre a vida do nosso marido, sobre a vida dos nossos filhos, né? Lembrando, a nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa luta não é contra os nossos filhos, contra os nossos irmãos, contra o nosso pai, contra a nossa mãe, e sim contra principados e potestades. Então, não é para usar a força do teu braço, por mais forte que você possa ser fisicamente. Não, estamos numa luta espiritual, não contra a carne nem contra o sangue. Então, use a arma correta, a arma certa, que vai te garantir a vitória em nome de Jesus, amém? Então, para que a gente possa finalizar o vídeo de hoje, eu já quero verbalizar a palavra do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Verbalize aí em nome de Jesus, que você e sua casa servirão ao Senhor, amém? Beijos a todos e até mais tarde em nome de Jesus.